Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao quinto domingo da Grande Quaresma e, após realizarmos nossas orações, é importante refletirmos o Evangelho este quinto domingo de hoje. Passamos pelo domingo do triunfo da ortodoxia, pelo domingo de São Gregório Palamares, pelo domingo da exaltação da Santa Cruz e passamos pelo domingo de São João Clímaco, São João da Escada, e chegamos então a este domingo, que é o domingo de Santa Maria do Egito. Ao longo de todo este caminho, a cada semana, nós vamos aprendendo o caminho da salvação. A cada semana, a cada domingo, nós aprendemos um pouco sobre o necessário para salvarmos as nossas almas. A Igreja, de forma terapêutica, vem nos ensinando o caminho da deificação, da santificação. E neste domingo de hoje, ao refletirmos o Santo Evangelho, nós vemos que os discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em determinado ponto, João e seu irmão Tiago, os dois santos apóstolos, se aproximam de Nosso Senhor à parte, após o Senhor anunciar novamente a sua paixão, anunciar que seria preso, torturado, cuspido, difamado e morto, mas que ressuscitaria. Novamente, após o Senhor anunciar a sua paixão, os dois discípulos, São Tiago e São João, se aproximam do Senhor e pedem para que um se sente à direita de Cristo e o outro se sente à esquerda de Cristo. Eles queriam, quando o Senhor iniciasse o seu reinado, que um se sentasse à direita e o outro à esquerda. Eles foram pedir isso, porque a compreensão que eles tinham do reinado de Cristo, naquele momento, era uma compreensão mundana, era uma compreensão apegada às mentalidades deste mundo. Porém, o Senhor, durante toda esta quaresma, vem nos convidando a uma metanoia, a uma mudança de mente, a perdermos a mente antiga do homem velho e, a partir da purificação dos nossos pecados, das nossas paixões, adquirirmos o Espírito de Deus e adquirirmos, assim, a mente de Cristo. Pois não é possível seguir ao Senhor com uma mentalidade mundana. Não é possível olhar para a igreja como uma mera instituição social. A igreja não é uma convenção social. A igreja não é uma instituição meramente humana para se lembrar e se recordar de Jesus, para se sentir bem. Não, a igreja é o hospital. O hospital onde curamos as nossas paixões, onde curamos a nossa alma atormentada por inúmeros pecados e onde verdadeiramente nos unimos a Deus. Nós buscamos a igreja não para que a igreja nos satisfaça nos nossos desejos, nas nossas ambições, mas nós buscamos a igreja para participar do corpo de Cristo, para participar da humanidade deificada de Cristo, através da graça do Espírito Santo. Mas só é possível ser verdadeiramente cristão ortodoxo, só é possível verdadeiramente seguir ao Senhor na igreja quando renunciamos à nossa mente mundana e com o Senhor nos esvaziamos, pois sendo o Senhor Deus, o Verbo, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, encarnou-se e, se despojando de tudo, de forma humilde, se fez servo até a morte e morte de cruz. Portanto, o reinado de Nosso Senhor não é um reinado mundano, como pensavam os discípulos até aquele momento. Mas o governo de Cristo é o governo de Deus, pois Cristo é Deus. Um governo que não está limitado às politicagens deste mundo. Mas este domingo de hoje também nós temos um modelo de deificação. Se ao longo de toda a quaresma nós vemos os modelos como São Gregório, como São João Clímaco, hoje nós chegamos ao modelo perfeito da fé ortodoxa e do que significa ser ortodoxo, Santa Maria do Egito. Santa Maria do Egito que, tendo passado toda a sua juventude na prostituição, Santa Maria do Egito tendo passado
a maior parte dos seus dias no fogo e no calor de suas paixões. Ao tentar entrar na igreja do Santo Sepulcro, Deus não permitiu. E vendo ela que uma força invisível não a permitia entrar na igreja, então naquele momento, quando o poder de Deus a impediu de entrar na igreja, naquele momento ela tomou consciência dos próprios pecados. E nós vemos que este é um grande problema nosso hoje em dia. Temos falado toda a quaresma da necessidade do arrependimento. Mas como buscamos o arrependimento quando nós nos consideramos bons, quando nós nos consideramos salvos, quando nós nos consideramos já purificados? Então, é importante que oremos incessantemente, todos os dias, para que o Senhor retire de nós a indolência demoníaca, a cegueira espiritual que nos impede de ver os nossos próprios pecados. Os pecados que nós cultivamos e que nós achamos que não são pecados, que nós achamos que não tem problema. Esses problemas, esses pecados, essas doenças que nós carregamos na nossa alma, essas feridas, muitas vezes e muitos de nós só iremos enxergar na nossa morte, quando não mais a matéria nos cegar. Porém, peçamos ao Senhor que nos revele os nossos próprios pecados, para que possamos verdadeiramente buscar o arrependimento deles e buscar purificar a nossa carne e a nossa alma de todos os pecados. Pois se não nos purificarmos nessa vida, não seremos purificados na próxima. No estado em que morrermos, permaneceremos. Então é importante todos os dias rezarmos para que o Senhor revele a nós os nossos próprios pecados, para que o Senhor nos mostre na nossa consciência as doenças e as paixões demoníacas que nós cultivamos em nosso interior e na nossa vida. E tendo então sido impedida de entrar na igreja pela força de Deus, Santa Maria do Egito, então, caiu em si e tomou consciência de todos os seus pecados. E após chorar amargamente, olhando para o ícone da Santa Mãe de Deus, pediu que a Virgem Santa a desse permissão de entrar na igreja, de confessar os seus pecados, para que a partir dali ela vivesse uma vida diferente, uma vida consagrada a Deus. E assim foi. Após orar a Mãe de Deus, ela conseguiu entrar na igreja, ela conseguiu confessar os seus pecados. Então Santa Maria partiu para o deserto. E durante 40 anos viveu no deserto. Durante 40 anos lutou contra os maus desejos e contra os pecados que ela havia praticado. Assim como o povo de Deus passou 40 anos para chegar à Terra Prometida, 40 anos no deserto, assim também Santa Maria do Egito, após deixar o Egito dos seus pecados, partiu e permaneceu 40 anos no deserto, em estrita oração e jejum, até que São Zósimo a encontrou. E, ao encontrá-la, testemunhou inúmeros milagres realizados por Santa Maria do Egito. A exemplo de um desses milagres, quando São Zósimo levou para ela a comunhão, havia um rio entre ele e Santa Maria do Egito. E Santa Maria pediu para que ele aguardasse. E caminhando sobre as águas, ela foi até São Zósimo para comungar os santos mistérios, o santo corpo e o santo sangue vivificante do Senhor. Desta forma, Santa Maria do Egito, que durante 40 anos labutou e lutou contra as suas paixões, durante 40 anos purificou
realizou a metanoia, a mudança de mente, purificou o seu coração, a sua alma, e adquiriu então a graça de Deus, mostrou naquele milagre, caminhando sobre as águas, nos mostrou o caminho da deificação. Pois ninguém chega à santidade sem a luta. E nós, já cansados pelo jejum quaresmal, muitas vezes nós nos perguntamos: até quando lutaremos? Até quando lutaremos contra as paixões que nos perseguem? Até quando lutaremos contra aquilo que é a nossa fraqueza? E Santa Maria do Egito nos mostra que, se queremos verdadeiramente purificar as nossas paixões, se queremos verdadeiramente salvar a nossa alma, nós devemos lutar até o final das nossas vidas, até o último suspiro, como ensina São Sérgio de Radonés. Até o último suspiro é luta. Como a própria Santa Maria do Egito conta em sua história, passou inúmeros dias e noites, durante aqueles 40 anos, prostrada com a face no chão, em lágrimas, suplicando a misericórdia de Deus e a força para superar as suas paixões. Da mesma forma, nós, se verdadeiramente queremos lutar contra os nossos pecados, contra as paixões que carregamos, nós devemos buscar ter a mesma coragem e lutar igualmente a Santa Maria do Egito. Como exemplo de luta, de jejum, de oração e de deificação, Santa Maria do Egito mostra o caminho para a salvação das nossas almas, onde nós, ainda no mundo, devemos viver num deserto onde se encontra o vazio, onde nós não encontramos os prazeres que nos escravizam. Também o nosso coração deve ser o nosso deserto, onde nós devemos deixá-lo seco e árido para todas aquelas paixões que querem inundá-lo. Somente no deserto, somente lutando todos os dias, seremos capazes de derrotar aquilo que nos aprisiona. Somente lutando conseguimos purificar o coração das paixões que nos atormentam não só hoje, mas que nos atormentarão na vida futura, se dela não nos livrarmos. Então, tendo isto em mente, não deixemos que o cansaço do jejum, e muitas vezes o cansaço de lutar, a saudade das cebolas do Egito, a saudade dos pecados, a saudade da escravidão, não deixemos que isso obscureça a nossa luta, nos engane e, de forma confiante na misericórdia de Deus, possamos lutar todos os dias, esperando a luta todos os dias. Que o Senhor, pela intercessão de Santa Maria do Egito e dos seus santos e teófilos padres, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.